O sol queimava a terra seca, castigando a pele já marcada do pequeno Davi. A enxada, quase do seu tamanho, parecia pesar 1 tonelada em suas mãos finas e calejadas. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a poeira e as lágrimas silenciosas que ele não se permitia derramar. Cada saco de milho que ele arrastava do campo para o velho galpão era um teste à sua força, que já se esvaía. Ele olhou para o céu, um azul infinito e sem nuvens, implorando por um alívio que não vinha. O cansaço era tanto que suas pernas tremiam, e tudo o que ele queria era um gole de água e 5 minutos de sombra. Mas ele sabia que não podia parar. O medo era um capataz ainda mais cruel que o sol. Dentro da casa de madeira, onde a sombra oferecia um falso alívio, a voz de seu pai, Jonas, rasgou o silêncio. "Tá vadiando, moleque. O sol não vai colher esse milho sozinho. Anda, volta pro serviço." A voz era carregada de desprezo e do cheiro forte da cachaça que Jonas bebia direto do gargalo. Ele estava sentado numa cadeira de balanço que rangia a cada movimento, os olhos semicerrados e a expressão vazia de qualquer sentimento que não fosse raiva e amargura. Ele não via um filho, apenas braços para o trabalho que ele mesmo se recusava a fazer. Para Jonas, o suor e o sofrimento de Davi eram invisíveis, um mero detalhe na sua rotina de autopiedade e ressentimento. Davi ouviu o grito e seu corpo estremeceu. Engoliu em seco, a garganta arranhando pela sede. Ele olhou para a casa, imaginando a sombra fresca lá dentro. Por um segundo, pensou em desobedecer, em simplesmente cair ali no chão e não levantar mais. Mas a imagem do cinto de couro pendurado na parede da sala veio à sua mente. E o medo lhe deu um novo impulso. Ele se virou, pegou outro saco de milho, o peso quase o derrubando. Cada passo era uma luta. Ele não entendia por que seu pai o tratava daquela forma, por que não havia amor em seus olhos, apenas desprezo. Naquela imensidão da roça, sob o sol implacável, Davi não se sentia apenas cansado, sentia-se a pessoa mais solitária do mundo. Enquanto o dia se arrastava, Davi começou a se lembrar de tempos diferentes, memórias embaçadas de quando sua mãe ainda era viva. Ele se lembrava do cheiro de bolo de fubá saindo do forno, do toque suave dela em seus cabelos e de canções de ninar que acalmavam seu coração. Naquela época, até seu pai sorria. Eles trabalhavam juntos na roça, mas o trabalho era mais leve, compartilhado. Depois do almoço, sua mãe sempre trazia uma jarra de suco gelado, e eles se sentavam debaixo do grande pé de manga. Eram momentos simples, mas cheios de um calor que não queimava, mas sim aquecia a alma. Agora, o pé de manga estava lá, mas a sombra parecia triste e vazia. A alegria tinha ido embora com ela. O luto transformou Jonas. O homem que antes contava histórias e ria com o filho se tornou uma casca amarga. A cachaça se tornou sua única companheira e Davi, um lembrete constante do que ele havia perdido e de sua própria fraqueza. Jonas via no filho a juventude e a força que ele não tinha mais, e em vez de orgulho, sentia inveja e raiva. Ele culpava o menino por tudo, como se a simples existência de Davi fosse a causa de sua miséria. "Sua mãe te mimou demais", ele costumava resmungar. "Eu vou fazer um homem de você, nem que seja na marra." Mas suas palavras e ações não construíam um homem. Estavam apenas destruindo uma criança. Ao final da tarde, quando o sol finalmente começou a dar uma trégua, Davi terminou de carregar o último saco. Seu corpo doía por inteiro. Ele caminhou lentamente até a bica d'água nos fundos da casa e bebeu desesperadamente, a água fria sendo o melhor presente que poderia receber. Ele lavou o rosto e os braços, a água levando embora um pouco da poeira e do cansaço. Ao entrar em casa, encontrou o pai adormecido na cadeira, a garrafa vazia ao seu lado. O ronco alto preenchia o ambiente. Davi olhou para aquele homem por um instante.
Não sentia raiva, apenas um vazio profundo, uma tristeza que parecia não ter fim. Silenciosamente, ele foi para seu pequeno quarto. Não havia jantar esperando por ele. Ele pegou um pedaço de pão amanhecido que havia guardado e o comeu devagar, sentado na beira da sua cama dura. Do lado de fora, os grilos começavam seu canto noturno. Davi olhou pela janela para as primeiras estrelas que pontilhavam o céu. Ele se perguntava se sua mãe estaria lá em cima, olhando por ele. Ele fechou os olhos e fez um pedido, o mesmo de todas as noites: que o amanhã fosse diferente, que o sol não fosse tão quente, que os sacos não fossem tão pesados e que talvez, apenas talvez, ele pudesse ver um lampejo do pai que ele um dia teve. Mas a mudança não viria de um desejo. Ela precisava ser plantada, como as sementes de milho. Na manhã seguinte, algo dentro de Davi havia mudado. O medo ainda estava lá, mas misturado a ele havia um novo sentimento: a determinação. Enquanto seu pai ainda dormia, Davi saiu para a roça. Mas em vez de começar o trabalho pesado, ele caminhou até um pequeno canteiro que sua mãe costumava cuidar, agora abandonado. Com as próprias mãos, ele começou a arrancar o mato, a limpar a terra. Ele encontrou algumas sementes velhas de girassol que ela guardava numa latinha. Ele as plantou uma por uma, com um cuidado que contrastava com a brutalidade do seu trabalho diário. Era um pequeno ato de rebeldia, um segredo só seu. Os dias passaram e a rotina de trabalho e maus-tratos continuou. Mas agora, Davi tinha seu refúgio. Todas as manhãs, antes que o pai acordasse, e todas as tardes, depois de terminar suas tarefas, ele cuidava do seu pequeno jardim. Ele regava as sementes, conversava com os brotos que começavam a surgir. Ver aquelas pequenas plantas crescendo, fortes e buscando o sol, dava a ele uma força que ele não sabia que possuía. Aquele canteiro se tornou seu pedaço de esperança, um lugar onde o amor de sua mãe ainda florescia. Enquanto o pai tentava arrancar sua humanidade, Davi a cultivava em segredo, na forma de girassóis que, em breve, se ergueriam mais altos que a amargura que o cercava. Em meio a um lar marcado pela indiferença e pelo vício, ele busca forças para continuar, um dia de cada vez. A cada passo hesitante, a cada olhar cansado, vemos a luta silenciosa de quem só deseja um pouco de paz e afeto. Esta não é apenas uma história ficcional. É um espelho. Um espelho que reflete as inúmeras crianças que, neste exato momento, estão suportando o peso de responsabilidades que não são suas, vivendo em ambientes onde a infância é roubada. O cansaço físico que vemos em nosso personagem é apenas a ponta do iceberg. Por baixo, existe um cansaço emocional, uma exaustão da alma que clama por socorro. Pensem comigo, qual é o papel de um pai? Proteger, cuidar, amar, ser um porto seguro. Mas o que acontece quando esse porto se torna a própria tempestade? Quando a figura que deveria oferecer segurança é a fonte da insegurança? O pai, em nossa história, representa essa ausência, essa desconexão dolorosa. Enquanto ele se afunda em sua própria névoa, o filho tenta, desesperadamente, manter-se de pé, buscando um chão firme que não existe. É fascinante e, ao mesmo tempo, devastador observar a dualidade no olhar deste menino. De um lado, a dor visível, as lágrimas que teimam em cair, o reflexo de um sofrimento profundo. Do outro, uma centelha de esperança, uma fé quase inexplicável de que as coisas podem melhorar, de que o amanhã pode ser diferente. É a resiliência em sua forma mais pura. Mesmo quando o corpo implora por descanso, o espírito se recusa a desistir. Muitas vezes, em situações como essa, a criança assume um papel de cuidador. Ela tenta consertar o que está quebrado, tenta agradar para evitar conflitos, tenta ser invisível para não causar problemas. É um fardo imenso. E é exatamente isso que vemos aqui. Cada tarefa,
por mais simples que pareça, é executada com um esforço monumental, não apenas pelo cansaço físico, mas pelo peso emocional que carrega. E onde ele busca forças? Na cena final, vemos um momento de pura vulnerabilidade e fé. Ao olhar para o céu, ele não está apenas descansando os olhos. Ele está buscando algo maior que ele. Uma força divina, uma conexão com algo que lhe traga consolo e sentido. É um diálogo silencioso, uma prece sussurrada pelo coração. Sua respiração ofegante não é apenas de cansaço, é o som de sua luta, o eco de sua alma persistente. É um lembrete poderoso de que mesmo nos abismos mais profundos, a espiritualidade e a fé podem ser a âncora que nos impede de sermos levados pela correnteza. Para muitas pessoas que enfrentam adversidades extremas, essa conexão com o divino é o que lhes permite acordar a cada manhã e enfrentar mais um dia. Não é sobre religião, mas sobre a crença em algo maior, uma fonte de amor e força incondicional. A indiferença do pai é talvez o elemento mais cruel da narrativa. Não é ódio, não é raiva explícita, é algo pior. É o vazio. A ausência de reconhecimento, a incapacidade de ver o sofrimento do próprio filho. Isso gera uma ferida de invisibilidade, uma sensação de não ter valor, que pode marcar uma pessoa para o resto da vida. A criança se pergunta: será que eu não sou bom o suficiente? O que há de errado comigo? Nenhuma criança merece sofrer assim. Nenhuma criança merece ter sua infância roubada, seu espírito testado até o limite. Elas merecem amor, segurança e a liberdade de serem apenas crianças. É nosso dever, como sociedade, estar atentos a esses sinais, oferecer ajuda e criar uma rede de apoio para proteger os mais vulneráveis. Essa história nos convida à reflexão. Quantos meninos e meninas como ele existem em nossa vizinhança, em nossa cidade, em nosso país? Muitas vezes, o sofrimento é silencioso, escondido atrás de portas fechadas. Precisamos ter mais empatia, mais compaixão e coragem para agir. Se você conhece alguma criança em situação de risco, não se cale. Procure o conselho tutelar. Disque 100. Um simples gesto pode mudar o destino de uma vida. Esta mensagem precisa alcançar o maior número de pessoas possível. A conscientização é o primeiro passo para a mudança. Vamos usar o poder das redes sociais para espalhar essa causa, para dar voz àqueles que não podem falar. Nenhuma criança merece sofrer assim. Compartilhe essa mensagem. Se esta história tocou o seu coração, e se você acredita na importância de conteúdos que nos fazem refletir e sentir, por favor, nos ajude a continuar. Sua inscrição no canal é o nosso maior incentivo. Deixe seu like, comente o que você sentiu ao assistir e compartilhe este vídeo. Juntos podemos fazer a diferença. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.